Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um dos maiores desafios da prática geriátrica, um diagnóstico que muitas vezes está ali, na nossa frente, mas a gente não vê: a ansiedade no idoso. Vamos desconstruir alguns mitos de focar no que a evidência realmente nos diz sobre como identificar e tratar essa condição do jeito certo. Vamos começar com uma pergunta. Quando a gente pensa em saúde mental na terceira idade, qual o primeiro diagnóstico que vem à cabeça? Para muita gente, a resposta imediata é depressão, não é? Mas será que os dados, a epidemiologia, confirmam essa nossa impressão clínica? A resposta, olha, pode surpreender. E aqui está o ponto central, direto da literatura. Os transtornos de ansiedade são, de fato, mais comuns que a depressão em idosos. Essa é uma informação que muda tudo. Muda a forma como a gente deveria abordar as queixas de saúde mental nessa população. Ok, com essa informação em mente, vamos mergulhar um pouco nos números. Qual é a real dimensão desse problema que muitas vezes a gente ainda subestima na nossa prática do dia a dia? A gente está falando de uma prevalência em um ano de 11,6%, segundo estudos de referência. O que isso quer dizer na prática? Que a cada ano mais de 1 em cada 10 pacientes idosos sentados na nossa frente tem um transtorno de ansiedade clinicamente significativo. E a prevalência ao longo da vida, essa pode passar dos 15%. E esse gráfico aqui reforça isso de uma forma bem visual. Não é um estudo isolado, não. Vários levantamentos epidemiológicos chegam na mesma conclusão. A barra da ansiedade é consistentemente mais alta que a da depressão em adultos mais velhos. Então fica a pergunta: se a ansiedade é tão comum, por que é que ela passa batido com tanta frequência? Por que ela é tão subdiagnosticada ou, pior, confundida com outras coisas? Bom, na prática, os quadros que a gente mais vai encontrar são o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, e as fobias específicas. E aqui um destaque para a basofobia, que é o medo de cair, que tem implicações funcionais gigantescas. Mas o TAG, em particular, é o nosso maior desafio diagnóstico. Vamos entender o porquê. E aqui está o pulo do gato do desafio diagnóstico. Essa sobreposição de sintomas torna a aplicação dos critérios do DSM-5 bem complicada. Queixas como fadiga, insônia, dificuldade de concentração, tudo isso pode ser facilmente atribuído ao próprio envelhecimento ou a outras comorbidades. É por isso que é fundamental usar ferramentas de rastreio, como o GAD-7, e escalas específicas para essa população, como o inventário geriátrico de ansiedade. Elas ajudam a gente a objetivar os sintomas. E é super importante a gente entender que a ansiedade não tratada não é uma condição benigna. Longe disso. Ela acaba desencadeando uma cascata de consequências físicas e cognitivas bem graves e mensuráveis. As consequências vão muito além do sofrimento psíquico, sabe? A ansiedade crônica está ligada a uma maior incapacidade funcional e, claro, a um risco bem maior de desenvolver depressão. Mas o ponto talvez mais alarmante é a associação forte com um maior risco de declínio cognitivo e até demência, possivelmente por mecanismos de neuroinflamação crônica e disfunção do eixo HPA. Certo. Diante desse quadro todo, como a gente pode intervir de uma forma que seja segura e eficaz? Vamos focar agora na abordagem farmacológica, olhando para as melhores evidências que a gente tem hoje. A evidência aponta claramente para os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISSS, como a nossa primeira linha. Remédios como o citalopram ou sertralina são ótimas escolhas, sempre seguindo aquele mantra: comece com doses baixas e avance lentamente, ou seja, metade da dose inicial que a gente usaria num adulto mais jovem. Como segunda linha, temos os ISSNs como a venlafaxina ou a duloxetina. O ponto crucial aqui é monitorar de perto os efeitos adversos, principalmente hiponatremia, tontura e o aumento do risco de quedas. Agora, um ponto de atenção máxima que a gente não pode de jeito nenhum subestimar. Existe uma classe de medicamentos que, apesar de ser muito prescrita, representa um risco enorme para os nossos pacientes. E aqui a gente chega num ponto nevrálgico: os benzodiazepínicos. Eles estão lá, na lista de medicamentos potencialmente inadequados para idosos pelos critérios de Beers e precisam ser evitados como tratamento de rotina. Os riscos de quedas, fraturas, declínio cognitivo, acidentes, eles superam e muito qualquer benefício a longo prazo. O uso tem que ser restrito a situações muito pontuais e por um prazo curtíssimo, tipo uma ponte até o ISRS começar a fazer efeito. Mas, claro, remédio não é tudo, né? A farmacoterapia é só uma parte da equação. As intervenções psicossociais são fundamentais e, em muitos casos, podem ser até a primeira escolha de tratamento. Nesse campo,
A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é o nosso padrão ouro. É a que tem o maior corpo de evidências. Basicamente, ela ajuda o paciente a identificar e a modificar aqueles pensamentos disfuncionais e os comportamentos de evitação. E é importante lembrar que a TCC pode e deve ser adaptada para os idosos, levando em conta possíveis déficits cognitivos ou sensoriais e focando em preocupações que são relevantes para essa fase da vida, como luto, perdas funcionais e a solidão. E além da TCC, o leque de opções está aumentando, o que é ótimo. Outras abordagens, como a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, e a redução de estresse baseada em Mindfulness, ou MBSR, estão ganhando cada vez mais espaço. Elas são especialmente úteis para ajudar os pacientes a desenvolver uma nova relação com seus pensamentos ansiosos e a lidar melhor com as perdas e limitações que o envelhecimento traz. Então, para a gente amarrar tudo, ansiedade é mais comum que depressão em idosos, ponto. O diagnóstico exige um alto índice de suspeita e o uso de escalas. O tratamento de primeira linha é com ISSS, sempre começando com doses baixas, benzodiazepínicos devem ser firmemente evitados, e a TCC adaptada para o idoso é uma ferramenta terapêutica de um valor imenso. E para encerrar, fique aqui uma reflexão para a nossa prática clínica. Será que os critérios do DSM, que foram desenvolvidos pensando em populações mais jovens, realmente capturam a forma como a ansiedade se apresenta no idoso, que muitas vezes é mais somatizada, mais focada em preocupações existenciais? Essa é a fronteira da pesquisa que vai definir o futuro da psicogeriatria.